A comezos deste 2013 cumpríanse 20 anos da supresión das fronteiras da Unión Europea. Un paso decisivo na superación das diferenzas entre os países de Europa. Sen embargo, ese elemento de división entre países fomentou históricamente a relación entre moitas localidades fronteirizas. O caso da raya entre Galicia e Portugal é un exemplo claro. A proximidade coa fronteira alentou o contrabando e con el as relacións constantes entre povos veciños. Na seguinte reportaxe lembramos aqueles anos nos que o contrabando unía as localidades raianas. Fala-se muito em contrabando, mas eu sou da opinião de que aquilo que acontecia aqui era um pequeno contrabando. Non faltaba nada, de nada. E vivían a lo grande, porque claro, a mellor nunha noite, cando un obrero cobraba, pois, 50 pesetas ao día, e eles ao mellor sacaban 20.000 pesetas. Eu considero que as fábricas que existiam aqui eram o contrabando, eram as fábricas, e mesmo tanto do lado de Portugal como do lado de Espanha. Aqui se vivia da agricultura e à noite era todo mundo ao contrabando. Tudo era ao contrabando pela noite. Federico Xusto foi garda civil no antigo posto fronteirizo de Feces de Abaixo. Por camiños como este pasaron ilegalmente produtos de todo tipo: aceite, café, tabaco, maquinaria, gando, tanto a pequena escala como introducidos por redes organizadas. Nestes pueblos raianos, esa xente xa eran os seus avós contrabandistas, xa eran os seus pais, eles naceron nesos, eles non saben máis que facer pasar a fronteira. Estes non tiñan outro medio de vida porque os enseñaron así. Eu cheguei a cruzarme moitas veces con grupos de xente trampicheira. Eu aos cabecillas non nos miraba con vos ollos. Pero estes pobres fixen moitas veces a vista gorda, porque era un medio de vida, e mellor era que pasaran 10 kilos de café antes que foran roubar ou matar un veciño por necesidade, por miseria, para sacarlle para comer para os fillos. Vilarello da Raia, no concello de Chaves, era unha das localidades fronteirizas con maior actividade contrabandista. Almino López e Alberto García comezaron de mozos no negocio. Almino chegou a ser un dos principais contrabandistas da zona. Alberto traballou para el como guía, pasando café, gando ou tabaco. Passávamos por aqui com o contrabando às costas, que levávamos os fardos, saíam-nos ali os guardas aos tiros, e nós a fugir, daqui para Raval, íamos levados da breca. Tivemos aqui muitos ataques neste sítio, muitos. Conseguíamos passar aqui fardos. Às vezes tínhamos aqui noites, fazemos às 14, 15 viagens ali de Raval, com o fardo às costas. Havia alturas que trabalhava com menos gente, tinha alturas que trazia aos 60 homens a carregar, quando era no tabaco, às vezes tinha 50, 40, 50, dependia conforme a encomenda. E era com a corda 2 caixas. Cada caixa tinha 500 paquetes. 2 caixas do Vista, o Marlboro, muito levamos aí para a Espanha. E Al Capone. Descarreguei muitas carradas além da Mora. O paso que tiñan os contrabandistas, un deles era por aquí. Nunca viñan xuntos. Ao mellor era un grupo de 10 ou 12, agora viñan 2. Cando 2 iban adiante, viñan outros 2. Viñamos así tudo a despacio. Nunca juntávamos. Se colhessem os 4 ou 5 na frente, os de trás já retiravam para o outro lado. Já sentiam tiros, que eles davam tiros. E se colhiam algum fardo, os outros já se retiravam para outro sítio. Este era un xoego
diario, non. Eles xa tiñan un hábito de... Porque para ser trampicheiro ou contrabandista tamén eran especialistas, porque non é igual o que escapa como o que corre detrás do que escapa. Eu creo que corre máis o que ten que escapar para que non o collan. Tudo por aqui fora. Tudo de repelão, levávamos todos de uma vez logo, tudo a correr o que mais podia. E fazíamos-lhe assim trampas aos guardias da melhor maneira que podíamos. Moitas veces hubo encontros duros e moitas veces guardias tuveron que facer fuego tirando ao aire, porque que eu sepa por aquí nunca hubo unha víctima, un morto. Pero moitas veces víanse apurados. A raia que delimita Galicia e Portugal é un claro exemplo de como as fronteiras, en vez de separar, poden servir de nexo de unión entre povos veciños. A relación entre as dúas beiras da raia alimentouse históricamente grazas ás conexións constantes que propiciou o contrabando. Eu sou de origem galega, tenho familiares de origem galega. Na minha terra quase todos têm alguém de origem galega. Portanto, essas relações foram devidas ao comércio, ao negócio, ao contrabando, aos relacionamentos constantes em que o regime, quer Salazar, quer de Franco, nunca conseguiu travar. Embora houvesse uma linha divisória, as pessoas não eram divididas. Havia familiares que se casavam de um lado e do outro, e esses pequenos negócios muitas vezes eram feitos por gente do lado de lá e por gente do lado de cá. Fernando Pizarro foi comandante da Garda Fiscal en Chaves ata o ano 1974. Neste libro que acaba de publicar, recolle as memorias dos seus anos de servizo na raia. Di que o contrabando non só uniu dous povos separados pola fronteira. Contrabandistas e gardas compartían ás veces os mesmos intereses. Guardas e contrabandistas eram familiares e havia guardas contrabandistas. Assim como havia contrabandistas que ajudavam os guardas. Foi aquilo que eu lhe disse há bocado, não é? Quer dizer, às vezes eram os próprios contrabandistas que, para alegrar os guardas, lhe faziam denúncias. Havia sempre quem informasse um pouquinho e o sítio que tínhamos mais livre era para onde passávamos. Às vezes davam-nos ordens, passai por tal parte que está livre. E a gente passava por o sítio que estava mais livre. Sim, havia sempre algo na guarda que dava um jeito. Também ganhavam algo e assim conseguíamos passar. Isso existiu sempre. O Pizarro sabe bem e os outros sabem bem como era isto. Xulio Silva e Carlos López serviron como gardas fiscais no antigo posto fronteirizo de Vilaverde. A fronteira foi o sustento dos povos raianos en tempos marcados polo atraso social e económico. Praticamente poderemos considerar que era a única coisa que havia de sobreviver, está a compreender? O emprego que tinham era dedicarem-se a essas coisas. É fazer contrabando. Isso era outra coisa, que ter a raia perto para a mocidade era outra coisa, já se ganhava dinheiro diferente. Nós ganhávamos mais em 2 horas que viéramos aqui de noite, em 2 horas, que os outros as 8 horas de trabalho. Para ganharem, naquele tempo, 15 ou 20 escudos, nós ganhávamos aí 50 aí em 2 ou 3 horas. Todo mundo queria ir porque a mocidade queria ganhar qualquer coisa para ir às festas. Não havia de ganhar outra coisa. A lavoura não dava nada. E era assim, a vida do pobre. Os ricos não andavam nisto. Os ricos eram os que negociavam, tinham o ganho deles, nós pagávamos aquele ordenado. Agora já não podia com o contrabando, não.
Tourén e Randín son un exemplo de como os camiños do contrabando unían as poboacións raianas. Delfín e Aser lembran os tempos nos que os burros transitaban cargados entre as dúas localidades. E os burros iban cargados todos hasta lá, moitas veces viñan os guardias e perdías o contrabando e collían os burros. O bacalao que levaba, foi o único que se salvou. Que se salvou, para a casa. Trouxe para a casa, deu volta. Iba diante de todos. Saíron os guardias, o burro deu volta. Deu volta e os guardias anduveron tirando tiros ao aire para que escapara a xente e o burro veu tira, chegou á casa co couso. Os animales tamén son listos, tamén saben ben. 30 ou 40 burros que iban cargados. Ou 50, iban 10 veces. Houve noites de fazer 5 viaxes que levaban de aquí para Portugal. Pola raia non só pasaron mercadorías ilegalmente. Foi tamén lugar de paso clandestino para milleiros de persoas. Emigrantes que, sobre todo na década dos 60, escapaban de Portugal con destino a Francia. A ditadura de Salazar pechaba as portas á emigración e reprimía máis duramente co contrabando o paso ilegal de persoas. A política de Salazar era evitar que as pessoas saíssem, porque argumentava que a mão de obra lhe faltava para as fábricas e tinha muitas pressões dos industriais para que a mão de obra se mantivesse barata. Nunca vi ninguém preso por passar contrabando. Nem nunca vi nenhum guarda bater a contrabandista por passar contrabando. Mas passar homens eram logo presos. Por isso havia muito mais imaginação, muito mais esquemas para passar homens do que para passar contrabando. Randín foi unha das localidades da raia que recibiu maior aluvión de migrantes portugueses. Aquí daban ya cubillo antes de seguir en viaxe cara a Francia. Moitos que pasaban os camións por baixo da leña. Da leña. Cargado de leña por baixo un hueco e metíanos ou por outro sitio. Eles alá pasaban, iban pasando todos para Francia. Cantidade deles non se sabe os que pasaron. Pasaron moitos. Viñan desde o Miño, desde o Demonio, viñan aí. Había bastante tráfico. Tiñamos un familiar aí que daba camas e entonces viñan a dormir aí e despois collían a línea para poder irse a Ourense dali e outros pois traficaban con eles. En contrabando levábanos a uns sitios e ali estaban compaginados con outra xente e os que sacaban para fora, que iban para Francia, a maioría deles. Eu solinho saía do coche à noitinha, à tardinha, ia buscá-los, de madrugada estava aqui com eles, a passar aqui com eles. Saliam para fora do coche, com as maletas, com tudo, e então por aqui fora passavam a pé. Num coche pequeno. Eu fui na frente, eu ia ao pé do chofer, mais 3, e 3 iam na maleta. E foram sempre de coche até Ourense. Eu vinha aí todos necesitados e havia que pôr-se correndo. Porque antes tínhamos igual. Bueno, pero se xa non andaban no contrabando. Aqueles eran os que iban para Francia. Sí, home, sí. Os que iban para Francia viñan aí. Ríos. Cala, home, cala. Algún que iba na... Algúns que andaban a parte. Cobraban, tiñan que levar ao seu sitio. Claro. E dicían, yo pasar este río xa é Francia. Eso fui só unha vez. Eu non sei. Como era unha riada, se ve que saíron os guardias, non perda cuenta, fixeronlle o... Claro. A essa altura foi muita gente presa. E muita gente levou aqui, foi castigada aqui, nesta fronteira, aqui de Vila Verde da Raia, aqui pela PIDE. Porque a PIDE reprimia mesmo. Eu, quando era miúdo, ouvi muitos gritos, mesmo na Guarda Fiscal, ouvi muitos gritos de imigrantes que batiam. Só para quê? Para delatarem o passador, não? Porque o que eles queriam aqui mais era o passador.
Na antiga alfándega de Vilaverde da Raia consérvase aínda a cadea onde interrogaban os emigrantes e os pasadores detidos pola policía do réxime salazarista. Pegadas da represión e do atraso económico que permanecen aínda vivas para moitos portugueses.